Fala, empreendedor! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás e eu estou aqui sempre para te trazer um conteúdo bom, provocador, para que você possa pensar, refletir e colocar em prática no seu consultório e ter melhores resultados que você quer, na direção que você quer. Não é isso? Por isso estamos juntos aqui e o meu assunto com você hoje, nesta sala de aula, vai ser sobre algumas habilidades essenciais, que são algumas coisas que eu chamo de os aceleradores de sucesso, aceleradores de resultado. Eu quero te contar aqui 8 aceleradores que fazem muita diferença na sua vida. E como é que eu descobri isso? Olhando para a vida dos meus mentorados, dos meus clientes. O que para eles, que características tem aquelas pessoas que têm resultado muito mais rápido do que outras. Então tem pessoas que vão demorar 1, 2 anos para conseguir um resultado, que outros acontecem e conseguem um resultado em 2, 3 meses. Por que isso acontece? Quais são essas características? É sobre isso que eu quero te falar. Tá interessado? Então aguarda a vinheta que eu já venho. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Nosso assunto de hoje sobre os aceleradores de sucesso está muito bacana. Eu realmente me dediquei a pensar, a analisar de uma forma muito intencional o que os meus mentorados que mais têm sucesso, que têm sucesso mais rápido, o que eles têm em comum. E com certeza eu consegui mapear aqui algumas características muito importantes que fazem muita diferença e podem fazer na sua também se você se dedicar. A maioria delas você vai ver, não é tudo assim, mas a maioria são chamadas soft skills, são habilidades humanas, habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida e não necessariamente habilidades que a gente aprende em sala de aula. Mas se você se dedicar, se você tomar consciência, é muito claro e muito evidente que tomar consciência e desejar trabalhar em mim mesmo uma soft skill, uma habilidade humana desse tipo, faz muita diferença. E é por isso que eu estou aqui para te fazer esse alerta, esse direcionador para que você se dedique a isso. Bora então para os aceleradores? Vamos lá! O primeiro acelerador da nossa conversa é disciplina. Bom, se tem uma coisa que os meus mentorados que têm resultado forte e rápido, característica que eles têm é disciplina. Mas uma disciplina assim significa saber priorizar as coisas, priorizar o tempo. Então, quem tem disciplina não usa desculpas, não tem desculpa. Não, mas veja meu filho, porque eu não tenho tempo. Não, mas eu estou amamentando. Não, porque eu tenho que levar meu filho da escola. Não, porque eu tenho que fazer uma reforma. E agora aconteceu tal coisa. Alguém ficou doente. Beleza, tudo isso é importante. Eu sei, já passei por coisas dessas, inclusive recentemente. Cara, mas quem quer priorizar alguma coisa, quando você quer fazer, você faz. O tempo que você precisa se dedicar para o seu próprio sucesso, para a sua gestão, etc., é seu tempo. O problema é que você fica encontrando desculpas para não fazer o que precisa fazer. Então, você fica atendendo mais e mais pacientes, você acha que atender paciente é o que vai te levar ao sucesso e te levou até aqui, mas não está te levando para mais lugar nenhum. E você continua com essa verdade na sua cabeça e você quer encher a sua agenda de mais e mais pacientes. Isso não é necessariamente bom. Aliás, costuma ser mais ruim do que bom. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, pensar, refletir sobre o assunto e encontrar alternativas, Isso chama gestão, e gestão a gente faz em tempo de trabalho. Tempo não é se sobrar tempo, não é em casa, não é final de semana, não é à noite, não. É no meu horário de trabalho. Naquele meu horário de trabalho que eu estou lá com um paciente, ao invés de eu atender 8 pacientes, eu vou atender 7, eu vou atender 6, mas eu vou me dedicar a outras coisas. Não, só estou te dando um exemplo para te dizer na real, papo real, papo de gente grande. Quem quer andar, quem quer sair do lugar, quem quer resultado e quem está tendo resultado rápido são pessoas que têm disciplina, que se comprometem, têm compromisso consigo mesmo, têm palavra. A pessoa deu palavra para alguém, você deu sua palavra para alguém, você cumpre? Então, dá a palavra para você mesmo, você cumpre? Então, cumpra, criatura. Então, você ter palavra significa, eu vou fazer isso aqui, estou determinado, não sei como. Então você chama, por exemplo, um mentor, estou dando o meu exemplo pessoal aqui, você me chama, eu sou o seu mentor, te digo o que fazer, aí você vai fazer porque você está comprometido com você, não é nem comigo, é com você.
Além de estar comigo, você está prioritariamente com você. Então, a primeiríssima característica que acelera o resultado é quando você tem disciplina. Quando você faz a coisa que é para fazer todos os dias, a coisa que é para fazer toda semana, você faz, você tem as suas rotinas, seus rituais. Se você segue o que é para seguir, não tem como não dar resultado. Você vai avançar, você vai crescer, você vai se desenvolver. Então, o primeiro acelerador, aprenda, disciplina, cumpra com a sua própria palavra, cumpra, honre aquilo que você se comprometeu com você mesmo. Tá? Priorize você mesmo, para de encontrar desculpas para sua falta de prioridade, para sua falta de palavra consigo mesmo. Sim, eu estou sendo duro com você, porque é isso que eu vejo acontecer. Eu já sofri muito com isso. Por ser procrastinador, por não fazer, por enrolar e no final dar uma desculpa para mim mesmo, até que uma hora, sabe, abriu a cabeça e falei, para com isso. E o dia que isso aconteceu na minha vida, já há muitos anos, graças a Deus, mas enfim, quando isso começou a acontecer e eu comecei a perceber, minha vida mudou completamente. E a mesma coisa que então eu tô falando para você, e eu vejo escancaradamente, assim, claro, entre os meus mentorados. A gente até às vezes conversa na equipe, eu e meus guardiões, né? Sim, tem gente que a gente já está vendo que vai ter dificuldade. Por quê? Porque não se compromete consigo mesmo. Fica esperando a coisa cair do céu. Ah, você não fez para mim. Cara, é você que faz. A vida é sua, o consultório é seu. Tô te dando um exemplo aqui para você cair na real e entender que qual característica vai acelerar o seu resultado? É você ter disciplina. Não é outra pessoa, não é seu protético, não é seu amigo, não é seu consultor, seu mentor, não é o seu professor. É você fazer o que precisa. Não é governo, não é conselho, é você. Ok? Estamos falando? Beleza. Tô sendo duro hoje, né? Mas precisa, tá bom? Aprende isso. Vira a página, vamos para o segundo acelerador. O segundo acelerador, a segunda característica que eu vejo nessas pessoas é que elas conseguem desenvolver visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É conseguir olhar para fora das quatro paredes do consultório. Gente, eu lembro que lá eu me formei em 90, né, em odontologia em 1990, em 92 eu já estava, né, fazendo saúde pública, depois eu fiz administração hospitalar, fiz marketing, acho que você talvez conheça um pouquinho aí da minha história. Mas fazer saúde pública foi muito importante para mim. Por quê? Porque tirou a minha cabeça das quatro paredes. Você começa a enxergar como é que funciona um sistema de saúde, como é que funciona o financiamento, as demandas laterais, como é que funciona a geração da demanda propriamente dita, né? Como é que eu dimensiono e volumes e por aí vai. Você já conseguiu entender o que eu quero dizer. Então o que eu quero te chamar a atenção aqui agora é que as pessoas que mais têm resultado, em geral na vida, repara, os dentistas e médicos, enfim, profissionais que mais têm resultado ou que têm resultado mais rápido, são aquelas pessoas que começaram a enxergar que a vida vai além das quatro paredes. Então eu costumo usar essa analogia, né? Eu tirei a cabeça para fora e falei, uau, igual uma tartaruga, eu tiro a cabeça para fora e falo, cara, tem um mundo aqui, tem. Então eu vou ver tendências, eu começo a perceber oportunidades, eu começo a perceber ameaças antes. Então eu começo a enxergar possibilidade de inovação, eu começo a olhar para outras coisas e falo, puxa, tem caminhos diferentes aqui que eu poderia estar fazendo. Eu enxergo coisas que eu não estava enxergando. Então quando eu fico preso no consultório, eu só enxergo o paciente, eu só enxergo aquilo que eu fico fazendo, o meu mundinho de comprar coisa, comprar um material, fazer aqui. Eu não consigo sair daquilo porque a mente fica aprisionada naquilo. Quando eu enxergo o mundo lá fora, eu enxergo as relações entre os mercados, eu enxergo a relação de economia. Eu começo a prestar atenção quando o governo está aumentando ou diminuindo uma taxa disso ou taxa daquilo, aquilo vai ter consequência. Eu acompanho quando vai ter uma lei, isso que você deveria fazer, tem uma lei, um projeto de lei que vai mudar a relação do convênio com as pessoas. Bom, então isso pode mudar o jogo? Pode, isso pode ser bom para mim ou não. Então, o que eu vejo as pessoas fazendo muito é só lamentando, criticando, zombando das coisas que acontecem lá de fora quando percebem, ou só percebem tarde, ou ficam zombando e brincando. Mas a ideia não é essa, ou criticando. A ideia é você entender, tá, é que eu faço a partir dessa nova realidade. Se o jogo mudou, se alguma coisa mudou, se a regra mudou, maravilha, vamos então fazer alguma coisa daqui para frente, né? Vou dar um exemplo concreto. Agora, recentemente, o CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, né, do país, que foi construído para evitar cartéis ou coisa assim,
por uma ação que foi movida, o CAD resolveu autuar, digamos assim, né? Ou dar uma bronca, um baita puxão de orelha, multou, enfim, o CFO, Conselho Federal de Odontologia, dizendo que o CFO não teria autoridade para regulamentar nos dentistas a sua atividade de dar ou não desconto, fazer ou não promoção. Então o CAD, um governo, né, uma instituição governamental, disse que o Conselho Federal de Odontologia não pode legislar sobre, não pode recomendar, não pode falar aos dentistas, não pode punir dentistas por falarem de preço, de desconto, enfim, fazer promoção, Black Friday, não pode atuar sobre isso, né? Que é uma questão ética para o Conselho. E aí, você vê muita gente só criticando o assunto, né? Tá bom, você pode criticar o assunto, é um direito seu, né? Você pode criticar o CFO pela postura, você pode criticar o CAD pela postura, pelo exagero. Não importa. Não importa. O que importa é o que farei a partir daqui. Então quem é que cresce? Quem é que acelera? Quem olha para fora e fala, mudou o negócio. Isso aqui vai me afetar de que forma? Isso é oportunidade ou é ameaça? É essas pessoas que crescem. Entende, criatura? Então mudou o negócio, mudou. Então ao invés de ficar choramingando e reclamando e criticando, indo pra internet e falando, cara, ok, mudou, vira parte, não gosta, não, entendeu? Vai ter agora a reforma tributária, isso é ruim, e olha, tá? A questão é, o que fará a respeito? E a partir de agora, e ponto, vida que segue. Ok? Então essa característica é uma característica que eu chamo de visão sistêmica, que olha... quem olha para fora e vê que está chegando um concorrente novo, que isso pode ser um concorrente ou pode ser um aliado, que tem uma grande empresa, um condomínio abrindo aqui, isso pode ser uma oportunidade, o que eu posso fazer já de cara, e por aí vai. Então, visão sistêmica é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para as interações e tomar as suas respectivas possibilidades de ações, ok? Vamos lá então para a nossa terceira ação aceleradora, terceira habilidade, terceira característica aceleradora, que é proatividade. Profissionais que crescem muito e crescem rápido são proativos. Ser ativo, acho que já te diria muita coisa, né? Ser ativo na direção, agir na direção que quer. Proativo é aquele que é o contrário do reativo. O reativo, ele reage quando acontece alguma ação. Então, algo acontece, aí ele reage. Putz, estouraram aqui, arrombaram roubaram alguma coisa aqui na minha garagem. Vou colocar, então, um cadeado no portão. Então, o reativo reage a um fato. O proativo percebe as coisas e age porque tem que agir. Então, o proativo, ele é o contrário do reativo, ele faz antes e mais do que isso, ele faz porque precisa ser feito. Então, este item, ele meio que junta a visão sistêmica com a disciplina que eu tinha falado. O proativo é aquela pessoa que sabe o que precisa ser feito, tem disciplina para fazer e ele não vai fazer porque estão mandando, não vai fazendo porque é obrigatório, ele faz porque precisa ser feito. O proativo não precisa de ordem para fazer. Ele não aguarda um motivo especial para aquilo. Ele faz porque ele tem um motivo maior na cabeça. Então, um funcionário proativo, por exemplo, ele não fica esperando a sua ordem para fazer o que precisa. Um funcionário proativo, que é o que todos nós queremos, funcionários, colaboradores proativos, eles fazem as coisas, tomam a iniciativa, criam as coisas, têm ideias, porque isso é o que a gente espera, é o que eu e você gostaríamos dos nossos colaboradores, não é verdade? Então, agora, quando a gente tem um colaborador, quando você tem um funcionário, geralmente é funcionário, fazedor de função, que só faz a função, deu a hora e vai embora, essa pessoa já não colabora, né? Ou seja, não labora junto, né? Colabora, já não está no time, já não tem essa visão. E além disso, só faz se você manda, se você não manda, não faz, é péssimo. Não manda embora logo essa pessoa. Não tem time aí. Provavelmente a culpa é sua por ter contratado ou feito uma cultura que gerou isso. Mas enfim, arruma, tá bom? Seja proativo, arruma o que tem que arrumar. É isso, então, pessoas que têm energia 10x. O Grant Cardone, ele usa esse termo, né? 10x, de energia 10x. E o Piero Tavolazzi, meu mentor, também utiliza muito esse termo, né? Ter energia 10x é o que faz a diferença. Eu concordo 100% com o Piero e com o Grant Cardone. Próximo item, então o quarto item aqui, quarto acelerador de resultado. Quem é que tem mais resultado? É quem tem um networking forte e ativo.
O networking é uma rede de contato. O networking é o ato de eu trabalhar, construir e aquecer a minha rede de relacionamentos, de contatos profissionais. Esse é networking, tá? Então, quando a gente fala assim, pessoas que têm o relacionamento com todo mundo, conhece todo mundo, que é amigo de todo mundo, as portas vão se abrindo, o cara consegue entrar nos lugares, ele frequenta os lugares certos, está nas mesas certas, fala com um que fala com o outro, que é amigo do amigo, daqui a pouco ele chegou na pessoa que ele quer chegar. Networking, a prática do networking é uma das mais fortes aceleradoras de resultados que eu conheço. Então, quando eu observo quem são as pessoas que estão tendo mais sucesso por aí, são aquelas pessoas que têm já um networking altamente forte e trabalhado, e estão todas elas, não só têm um networking forte, já bem trabalhado, mas estão continuamente, ativamente, intencionalmente ampliando esse networking e aquecendo esse networking, não deixando esfriar esses relacionamentos. Então, fica aqui uma sugestão para você. Trabalhar o seu networking pode fazer uma enorme diferença na sua vida profissional. Vai acelerar seus resultados e vai ampliar as possibilidades que você tem, tá bom? Então, trabalhe fortemente o seu networking. Bom, vou falar agora, e tem a ver com esse item também, qual é o quinto acelerador importante aqui para você. E esse quinto acelerador você vai gostar, tenho certeza, é ter cara de pau. Tá? Plínio do céu, como assim? Então. Sabe o que eu reparei? Quando eu fiquei listando, fiquei olhando quem é o cara, quem é a pessoa, quem é o mentorado ou a mentorada minha, que eu falei que é por aí que eu trouxe esse estudo, né? Que avança bem. E aí eu comecei a listar, e eu mesmo comecei a dar risada na hora que eu observei isso, e falei, cara, essas pessoas têm uma característica comum, qual é? Estas que avançaram rápido, essas que crescem muito, essas que têm resultado, não ficam colocando desculpinha na vergonha. Ah, mas o meu cabelo. Ah, mas a minha roupa. Ah, mas a maquiagem. Ah, mas porque. Só vai. Ah, mas tem que falar. Assim, aí eu falo de fazer parceria. Tem que fazer parceria com aquele médico lá, com aquele profissional, com aquela clínica. Eu que tenho que ir. Ai, meu Deus, que vergonha. Então fica onde você tá. Então, quem é que avança? Cara de pau. Quem é cara de pau vai lá e fala, olha, é o seguinte, eu tive uma ideia aqui de parceria, a ideia é assim, isso é bom para você, isso é bom para mim, isso é bom para o nosso paciente, vamos discutir essa ideia? Você fala, não, então tá, azar seu, tchau, fui embora. E acabou. O que pode acontecer? Ele fala, não, só vai lá, cara. Vai lá, abre a porta, chuta a porta, entendeu? Cara de pau significa, vai. Para de ter vergonha de falar com pessoas, para de ter vergonha de se relacionar e ampliar seu networking, para de ter vergonha de gravar vídeos, para de ter vergonha de falar em público, para de ter vergonha de fazer palestra, apareça. Então, quem são as pessoas que mais têm resultado e que aceleram mais rápido? Os que aparecem mais, os que não têm vergonha, o que vai para vídeo. Aí você vai ver o vídeo do cara, é ruim. E daí? Ele fez, e você? Quanto você fez? A pessoa fez 4 vídeos ruins, você fez quantos? 0. Quem é que vai avançar? Adivinha. É quem fez 4 vídeos ruins. Calma. A menos que fosse um negócio desastroso, mas não é o caso que eu tô falando, você sabe que eu tô falando de... que não é desse desastre, coisa ruim. Eu tô falando daquela pessoa que, mas a camisa, olha, agora do Plínio não tá legal, olha, tá parecendo a cicatriz que ele fez aqui. Eu tô nem aí, se você não sabe, eu fiz uma cirurgia de tireoide, tá aparecendo um pouquinho a cicatriz. Eu não vou gravar porque parece cicatriz. Cara, para, entendeu? Só vai e faz. Tem que falar com não sei quem, tem que falar, Plínio? Tem, então vou lá e faço. É assim, estas pessoas evoluem e crescem e voam. Estas pessoas são os meus mentorados que enxergam o que precisa ser feito e vai lá, quando eu falo, ele vai lá e faz. O proativo às vezes nem espera eu falar, já vai lá, já viu minha aula, já assistiu o gravado, já vai lá e fez. Viu aqui um podcast, foi lá e fez. Ok? É isso que faz a diferença. Então, tenha cara de pau, desenvolva, cria casca, só vai, tá bom? Eu sei que isso não é fácil para todo mundo, mas só vai, para de arrumar desculpa, tá bom? Próximo item, agora são 2 itens, né? O 6º e o 7º são itens similares que eu quero falar com você aqui, que eu chamo de ter segurança, porém, o 6º item é ter segurança através de um lastro financeiro. Então, segurança de um lastro financeiro. Quais são as pessoas que crescem mais rápido? São aquelas que vão ousar mais em algumas coisas, experimentar mais nas coisas.
Porque elas têm menos medo de errar. E por que que elas ousam mais e têm menos medo de errar? Porque ela tem lastro. Então, se essa pessoa já tem um dinheiro no banco, já tem alguma reserva, já está ganhando bem de alguma forma, quer ganhar mais, quer crescer, etc., mas ela já está razoavelmente bem, ou ela tem um lastro familiar que seja, ela tem dinheiro no banco, ganhou de herança, não importa. Estas pessoas reduzem o seu medo. Elas, por esta segurança, por esse lastro financeiro, na maioria das vezes, esse é um dos motivos, ela consegue ousar mais. E como ela ousa mais, ela experimenta mais, ainda que de 5 tentativas ela erre 2, aquelas 3 vão dar tão certo, mas tão certo que fazem aquelas 2 virar uma bobagem na história. Então as pessoas crescem, desenvolvem, vão longe, né? E a hora que você vê, estão lá voando. Então sim, ter dinheiro, ter uma reserva faz a diferença? Faz a diferença para algumas pessoas. Porque o que você não pode, não deve fazer é ficar arriscando o seu patrimônio da sua família com coisas que você não tem algum grau de segurança. Então, às vezes eu até não tenho dinheiro para fazer, mas eu vou fazer aquela coisa porque eu tenho um grau de confiança muito grande ou na pessoa, ou na história que está acontecendo ali. Mas isso também merece um pé atrás. Muita gente, quando vai me contratar, fala: Plínio, eu vou ter que contar moedinha aqui para te contratar porque eu estou assim, super numa situação difícil. E aí eu geralmente comento isso. Então pensa direito, pensa com carinho. Você vai ter que confiar no que eu vou falar para você. E que bom se você me der essa confiança. E aí você vai ter que fazer o que eu falar para você fazer. Esse aqui é o ponto que eu já comentei com você aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou interessado em simplesmente ter mais e mais clientes a qualquer custo. Porque essa pessoa ainda não tem uma relação forte comigo e ainda tem medo e não tem lastro, às vezes é melhor, não é o momento. Mas só para fazer um parênteses aqui. Na nossa mentoria, a gente tem até um grupo de pessoas que entram exatamente endividadas. Então, sim, a pessoa pode entrar e começar uma mentoria endividado e ainda estando numa situação difícil? Pode, desde que já esteja com o espírito de vou mudar, vou sair da situação, vou fazer algo diferente, vou fazer tudo o que me pedirem para fazer e fazer algo mais e vou ser proativo, ok? É condição. Se você entrar em qualquer tipo de curso, seja o que for, mentoria, está endividado e não faz o que é preciso ser feito, não tem proatividade, não cria da sua própria cabeça também, não interage com o consultor, com o mentor, você não chama o mentor, não conta para o mentor, não fala as coisas, não discute, vai ter dificuldade, ok? E aqui serve de recado também aqui para nossa galera. Bom, o 7º item é parecido com esse, é irmão desse, é segurança também. Então ter segurança, porém por lastro emocional. Tem muita gente que é refém do irmão, refém da irmã, refém do marido, da esposa e principalmente refém dos pais. Alguns são reféns da sociedade, esses são os casos mais graves. O que é ser refém? É você não se sentir autorizado para nada. Você não consegue decidir, você não tem poder de decisão, você não faz nada na sua vida. Tem uma pessoa, só para fazer um comentário, que eu tenho conversado já há algum tempo com ela, essa moça. Ela fala: eu quero contratar, isso tem mais de ano. Eu quero começar uma mentoria, porque eu estou desesperada. Ela fala e me conta que está desesperada, e conta a historinha, e volta e conta a historinha. Eu falo: então vamos começar. Não, mas cada hora é uma coisa dela mesma, uma desculpa que claramente ela dá para si mesma, ou então é o marido. Não, é que o meu marido que acha que... Aí ela fala comigo: então eu vou fazer, vamos. Então eu vou falar com a minha auxiliar e ela faz o contrato com você, vamos começar. Aí a auxiliar vai, fala com ela não começa. Por que não começa? Ela volta para trás. Por quê? Porque ela fala que vai, mas a palavra dela não consegue honrar a própria palavra. Ela volta porque ela é dependente emocionalmente. Dependência emocional, não é nem financeira, dependência emocional é um problema seríssimo. Dependência emocional, sabe com quem tem a ver também? Eu contei esse caso só pra você. Eu tenho uma dificuldade, essa moça, coitada, eu já ajudei ela, já falei coisa pra ela, mas eu tenho às vezes receio de ficar falando muito, para não dar a impressão que eu tô só querendo vender, não quero vender, eu quero ajudar, mas ela não enxerga que ela é dependente emocional. Enfim, e tanta gente, é que essa eu lembro agora de cabeça. Essa dependência, gente, faz as pessoas não quererem desagradar os outros. Então você vai numa linha, quem é dependente, quem tem esse problema de lastro, que eu estou falando, lastro emocional, essa pessoa não consegue avançar na vida porque ela está sempre dependendo da aprovação de outros. Eu quero agradar outras pessoas. Mas se meus amigos não gostarem? E você, e seus amigos pagam o seu boleto?
E se a outra pessoa criticar... E cara de pau, lembra? Cara de pau vai, cara, só vai. Então, pessoas que têm uma dependência emocional, aprovação de terceiros, a sociedade, meus amigos, as pessoas têm que me aprovar para dizer e aplaudir. Você vive por aplauso? Cara, eu já vivi com essa doença, gente. Eu já convivi com esta doença de precisar da aprovação de terceiros, da aprovação dos outros. E se não aprova, eu não avanço. E você quer saber? Eu luto com isso até hoje. Isso para mim é um problema até hoje. Só que hoje eu tenho consciência. Então, tomando consciência, de repente eu me reparo, assim, cara, eu tô indo nessa direção, ou estou evitando aquela simplesmente de novo pelo mesmo fenômeno do meu problema de lastro emocional. E eu rompo com isso. Por quê? Porque eu tomei consciência, porque eu sou adulto, porque eu sou maduro, porque eu tenho disciplina, porque eu tenho cara de pau hoje, que eu construí. Mas é normal? É natural? Não é normal, não é natural. Eu construí isso, gente, eu sofri com isso por muito tempo. Então, mesma coisa que eu estou falando para você aqui. Então, você precisa dessa segurança e desse lastro emocional. De preferência, que você tenha pessoas que te apoiem. Então, quando eu falo ter um lastro emocional, seria você ter, sim, pessoas que te apoiem. Gente falando, bora lá e tal. Né? Mas eu também me refiro a você se livrar dos corvos e deixar eles para lá. Vamos falar desse outro lado, rapidinho aqui, do lado ter gente que te apoie. Eu defendo muito que você trabalhe em grupo, que você esteja em mastermind. E aqui eu novamente menciono algumas coisas dos meus mentorados, que é da onde eu tirei esta interpretação. Sabe o que eu vejo? As pessoas que também crescem mais são aquelas que nos grupos que eu tenho oportunidade, porque a nossa mentoria, só para você saber, a gente tem grupos no WhatsApp, grupos daquelas pessoas que estão endividadas, que elas podem trocar figurinhas entre si com o coordenador da área, com a coordenadora da área. Tem outro grupo que é quem quer crescer exponencialmente, que a gente chama de grupo elite. Tem um outro grupo que é o grupo que a gente chama de GAPO, né? Grupo de afinidade de profissionalização e organização. Dentro da minha mentoria Consultório Empresa, a gente tem esse grupo, que é o grupo da maioria que quer se profissionalizar na gestão e organizar melhor a gestão. E tem o grupo de quem quer montar o primeiro consultório. Só estou dando um exemplo para você. Então, a participação ativa nos grupos, quem participa mais dos grupos são os que crescem mais. Além disso, a gente tem outros grupos, que são os grupos onde os guardiões são meus ajudantes, meus mentores de apoio, são pessoas que são mentorados por mim, que ajudam, é um faixa roxa ajudando um faixa branca, tá? Mais ou menos isso. Os grupos que interagem, né, as pessoas que interagem nos seus grupos, crescem muito mais rápido do que aquela que só fica em silêncio, só ouvindo, crescem muito mais rápido. Quem cresce mais rápido também são as pessoas que participam, por exemplo, do Café de Negócios, que é um hot seat mensal que a gente faz. Não importa, não quero só ficar falando da minha mentoria. Eu quero te dizer que eu conversei com outros mentores, amigos meus também, o meu próprio mentor, e conversando assim, o que funciona, o que faz as pessoas crescerem e acelerar, o que funciona são as pessoas que interagem, que participam, que estão nas coisas, que estão nas atividades. Tem atividade presencial, tá lá, tem atividade online, tá lá. Então a minha pergunta é, você está se comprometendo com as suas atividades? E talvez você não seja meu mentorado, não estou falando de mim, tá? Eu estou falando aqui em geral. Você participa de grupos para conseguir com que estes grupos te apoiem e sirvam de lastro emocional para você? Porque quando você está com um grupo onde as pessoas pensam parecido, têm as mesmas dores e os mesmos sonhos, essas pessoas se ajudam mutuamente. Uma entende a outra, entende mais a dor da outra. E isso serve de lastro emocional. Então, as pessoas que têm lastros emocionais ruins com pessoas que ancoram e puxam para baixo, foi a primeira parte dessa minha fala, você precisa trabalhar com isso e eliminar isso da sua vida e seguir em frente e não depender disso. Porém, pelo outro lado, você pode se inserir em masterminds, em grupos que te deem ferramentas para isso, para que essa troca, essa energia possa te ajudar também a você avançar, porque isso é bom também, né? É gostoso quando você tem um grupo de pessoas que fala a mesma língua que você, que entende os problemas, que entende as situações, entende a linguagem daquilo que você está falando, as situações, a aplicabilidade das coisas, as dificuldades que você tem de implantar ou não uma determinada ação na sua vida, uma mudança que você quer fazer no consultório e não consegue. Então, participe mais das oportunidades que você tiver de interação com pessoas e caminhe junto com pessoas.
caminhe com um mentor ou com dois, caminhe com um grupo, caminho, enfim, né? Então, por isso que na minha mentoria tem, não só eu como mentor, eu tenho um mentor de apoio que fica com um grupo de pessoas, tem aquela interação, tem mais outros grupos, porque eu acredito na necessidade do caminhar junto para fazer a diferença, ok? E por fim, deixei para o final este aqui, é o 8º e último acelerador de sucesso que eu quero trazer para você, mas na verdade tem mais coisas que aceleram o sucesso. É que eu separei esses 8 que são os mais fortes, né? E esse 8º item é ter clareza do objetivo, saber onde quer chegar. Então assim, nossa, para mim é tão óbvio isso. Quem é que, quando eu olho, então eu tô olhando lá para, eu peguei um grupo ali de 60 mentorados mais ou menos, né? E fiquei analisando os ativos, né? E fiquei olhando quem está evoluindo bem e rápido, que características tem, né? Então tem vários tipos de características. Então eles não ficam reclamando, faz o que tem que fazer, são proativos, são disciplinados, aquilo que eu falei para você, né? Quase todos têm todas as características, alguns têm 5, 6, 7 dessas características, tá? Mas assim, nem todos têm tudo, mas os que estão mais voando têm todas elas, né? Mas uma coisa que é comum, uma coisa que é importante, que todos têm aqui, é um objetivo claro. Um objetivo que entra de tal maneira que ele vira uma meta neurótica, como eu costumo chamar. Aliás, eu já tinha aulas há muitos anos, eu tenho aula nas minhas plataformas, para os mentorados, que eu chamo de como criar as metas neuróticas, né? Meta neurótica, ela tem um número específico, eu vou atrás dela. No meu livro C3, eu falo desse número que é a minha estrela guia, né? North Star Metric, que a gente chama em inglês. É quando eu tenho um número que eu vou atrás deste número acima de todos os outros. E não é necessariamente faturamento, pode ser, sei lá, ocupação da clínica, né? Ocupação de horas, pode ser volume de cirurgias realizadas, não importa. Mas essas pessoas têm uma coisa em comum, qual é? Elas têm esse objetivo claro, têm esse número claro, elas medem. Sabia que gestão é número? Então, cara, não é possível você não saber essa altura que gestão é tomada de decisão. Gestão é olhar para fora, ter um olhar sistêmico, tomar decisões baseadas em números. Isso chama gestão. Se você vai decidindo coisa em hora vaga, e sem números, só no olhando, né, no chute, esse chute vai te levar para onde, criatura? Não vai te levar para lugar nenhum, né? Então o que você tem que fazer? Ter clareza de objetivo. Pega esse objetivo, coloca na sua frente, escreve aqui e tal. Eu tenho o meu que inclusive está escrito aqui na minha frente. Escreve ele bem grandão aqui e fala, é isso que eu vou buscar, é isso que vai acontecer. E você vai buscar aquele negócio, ok? Eu quero buscar um resultado específico, o resultado é tal, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para isso. E aí você busca ajuda com podcast, você busca ajuda em livros, você busca ajuda em cursos, em MBAs, em mentoria, não importa. E se for a minha ajuda que você quer, vai ser um grande prazer caminhar com você. Mas enfim, eu quero te dizer que o que você tem que fazer, você tem que fazer. É a sua responsabilidade, algo que você vai buscar para si e você vai buscar no mercado, você vai construir isso e vai fazer a diferença. Tenha clareza de objetivo, aonde você quer chegar e por que você quer chegar lá. Se você tem isso, repete todo dia, escreve, deixa claro para você, a sua energia 10x de buscar aquilo vai fazer toda a diferença. Me faz, viu? Me faz. Então, se eu tenho... Eu conversei esses dias com um mentorado meu, olha que legal. Vou contar uma historinha para você aqui rápida. Eu tenho um mentorado, não vou mencionar o nome porque eu não sei se eu posso, tá? Mas enfim, um médico. E ele interage muito pouco comigo e com o guardião. Interage muito pouco, né? Aí, então começou a mentoria. Quando a gente termina um primeiro ciclo de coisas que eu mandei ele fazer, que eu orientei, ó, você vai fazer isso, assiste essas aulas, faz essas coisas. E ele interage pouco comigo, ele participa das coisas, vê os grupos, vê a reunião do grupo depois, assiste gravação, mas ele mesmo interage muito pouco. O que é ruim, tá? É ruim. Mas enfim, aí quando eu fiz uma reunião com ele, após 6 meses que ele já estava na mentoria, ele havia dobrado o seu faturamento, dobrado. E ele me contou isso, eu estou muito feliz, né? Olha, eu dobrei o meu faturamento. Eu falei, cara, você quase não interage. Eu falei, porque você me passou as coisas com clareza, você me passou as coisas assim, é isso, é isso que é para fazer? É. Tá aqui na plataforma? Tá. E o que eu tenho à minha disposição? Você tem esses grupos, você tem essas coisas? Eu falei, eu só não interajo muito, porque é o meu jeito de ser. Mas eu tô fazendo tudo que você mandou. Inclusive as reuniões de network, inclusive as visitas fora. Ele tá fazendo tudo que eu falei para fazer. Ele começou a ter a cara de pau que não tinha. Falou, tô fazendo tudo. Bom, tinha dobrado. Maravilha.
agora nós estamos encerrando, né? Então, e ele continuou sem fazer, né, nesse meio de caminho ele fez uma reunião ou duas a mais com outro mentor de apoio e tal, mas enfim, agora fiz a reunião com ele na semana passada, a reunião de conclusão desse primeiro ano juntos, né? E agora ele renovou, inclusive, não só renovou, como ainda fez o upgrade. Ele foi para uma outra categoria, enfim, né? Tá vindo agora para o nosso grupo Elite. Mas, olha que curioso, o que ele falou para mim? Plínio, então, ele até brincou, né? Sabe aquela história de atingir a meta e depois dobrar a meta? Dobrei o último número que a gente tinha alcançado, ou seja, ele tinha um número, né? Alcançou aquela meta, né? Aquela meta era praticamente o dobro do que ele tinha de resultado, e aí ele dobrou a meta, então ele até brincou com isso. Então, olha que interessante, imagina, você tem 100, você faz 200, depois você faz 400, é um negócio louco, né? Como é que ele conseguiu isso? Cara, tremenda disciplina, mas tem um objetivo claro. Então ele tinha um objetivo daquela meta, e ele tinha tanta disciplina, tanta proatividade, tanta energia, que mesmo sem interação tão grande comigo, e quase zero, cara, quase zero, ele podia ter feito isso, mas não pedia, não queria, não marcava reunião, enfim. Muito poucas interações, mesmo assim ele cresceu. E por que ele cresceu? Porque ele fez tudo isso que eu estou te falando. Ele tinha disciplina, tinha proatividade, energia 10x, visão sistêmica, ele foi desenvolvendo a cara de pau, assistindo as coisas, as aulas, etc. E alcançou o resultado. Mas eu estou mencionando ele agora porque uma coisa era clara nesse cara, especificamente neste médico, nesse cara da região de Brasília, tá? Essa pessoa, ele tinha um número que ele queria, era um número que ficava latejando na cabeça dele. Eu vou alcançar isso. Eu não sei como, por isso ele me chamou. Plínio, eu estou decidido. Tipo assim, acordei e decidi. Vou alcançar esse número aqui, que é o dobro do que eu tenho hoje. E eu quero alcançar isso em quanto tempo? Em 1 ano. Bora lá, me ajuda. O que eu preciso fazer? Já fiz a reunião com ele, fiz o diagnóstico. Fulano, você precisa fazer isso, fiz uma lista. Ele pegou a lista, foi disciplinado, em 6 meses ele bateu o que era para bater em 1 ano. E aí, fiz a reunião com ele me contou, comemoramos, olha, o que era para ser 1 ano, já fiz aqui. E agora? Falei, bom, então agora vamos conseguir mais um tanto. A gente colocou uma outra meta. Ele falou, não, a meta vai ser mais do que essa. Enfim, ele dobrou a meta. Então ele tinha um número, mas ele era tão obcecado por esse número, por aquele resultado, que ele fez acontecer. Fez acontecer. E ele teve que sacrificar muitas coisas? Não. A última reunião que eu fiz com ele, inclusive, ele atrasou porque ele estava cuidando do filhinho ali. Então, espera só um pouquinho, minha esposa vai chegar aqui, e meu bebê, eu tô com ele, guarda só um minutinho, tranquilo. Ou seja, não é sacrificando a vida, é tendo disciplina, proatividade, gestão do tempo, sabendo o que está fazendo, tendo lastro. Eu tenho uma esposa que fala, é isso aí, vai lá, fica firme, confia no processo, confia no método, confia no mentor e vai. Quando a gente tem essas coisas, eu tenho um lastro financeiro, eu tenho um lastro emocional, eu desenvolvo a minha cara de pau, eu começo a fazer o que precisa, eu tenho disciplina, eu construo networking, busco os meus relacionamentos para conseguir mais e mais resultados, enxergo o que está acontecendo no mercado ao meu redor, oportunidades, ameaças. Inclusive, sobre esse último item, com essa pessoa, o que a gente conversou principalmente nessa última reunião agora que ele renovou o contrato que a gente fez o upgrade. A nossa conversa foi exatamente sobre a visão sistêmica, o que ele está vendo no mercado, o que ele está vendo acontecer e aonde ele está vendo as oportunidades e o que eu também estou vendo de oportunidade ou de ameaça. A gente conversou sobre isso, o que precisa ser feito e vamos redesenhar agora. A gente até já está combinando a próxima reunião para redesenhar agora um novo projeto dele para esse ano. Enfim, estou contando esse exemplo só para você entender que o que faz a diferença não é você ter um título ou não, você comprar um equipamento ou não. Essas coisas são coadjuvantes. O que adianta você ter mais um curso, a terceira especialização, uma pós-graduação, se você não consegue sair da caverna, se ninguém te conhece, se ninguém vê quem você é, se ninguém admira seu trabalho, se suas características pessoais e humanas não conectam, não geram, né? Temos problemas. Então, são vários elementos que vão se combinar para o sucesso ou não de alguém. Não está em um único item. Aliás, fica a dica. Toda vez que vê alguém na internet dizendo que é isto aqui que vai fazer o sucesso, um item é você comprar o equipamento, ou fazer tal curso, ou vir fazer minha mentoria, é isto que faz a diferença, é só aquela coisa. E acabou. Cara, é um conjunto. Né? Então, quando eu falo da minha mentoria, por exemplo, é um conjunto de possibilidades, coisas e ferramentas, e que cada um vai ter maior ou menor dificuldade em um item ou no outro item. Enfim, é isso aí. Fechou? O meu objetivo com você aqui é que você pense empresarialmente, que você amadureça enquanto empresário. Empresário é só isso.
Se você com essa informação você quer lotar sua agenda, ou se você não quer lotar sua agenda, quer inclusive ter menos agenda, quer trabalhar menos, problema seu o que você quer fazer, e não tem certo e errado, toca o barco. Então, lotar a agenda pode não ser seu objetivo, talvez seu objetivo seja trabalhar menos e só que ganhar mais, não sei. O que eu quero é que você tenha visão empresarial e enxergue o mercado suficientemente de forma madura para você poder fazer isso e tomar suas próprias decisões. E se você quer aprender isso, desenvolver isso, quer desenvolver um músculo de aprender a olhar para um olhar sistêmico e tomar decisões, eu te convido a caminhar comigo na mentoria Consultório Empresa. É a mentoria que eu tenho exatamente para a gente entender onde você está, o seu ponto A. A gente vai conversar, eu vou te ajudar a definir o seu ponto B, o seu objetivo e o que você precisa para alcançar esse objetivo. E aí eu tenho material gravado, tenho reunião ao vivo, a gente tem reunião individual, tem um monte de coisa que acontece para eu te ajudar a desenhar e fazer esse percurso. É você que se compromete com a transformação e você precisa contar com a ajuda de alguém que te guie. E eu posso ser essa pessoa a te guiar a alcançar o seu objetivo. Se tiver a fim de caminhar comigo na mentoria Consultório Empresa, me chama. Eu tenho outras mentorias também, para quem quer dar só um primeiro passo, eu tenho outras, mas essa é a principal atividade que eu tenho, de pegar pessoas que estão no ponto onde ela está e fazer ela chegar no ponto onde ela quiser. Como é que ela faz isso? Enfim, vamos construir isso junto, vou te dizer qual é o caminho e vou desenhar esse caminho para você e a partir dali você vai implantando e aí eu estou acompanhando isso enquanto você avança. Combinou? Se estiver interessado, né, em caminhar comigo nessa direção, entre em contato comigo. O meu WhatsApp pessoal é 11 99846 5433. Pode me chamar. Ou então entre em contato com qualquer pessoa da minha equipe. Entra no meu perfil do Instagram, @plinio.tomaz. Lembrando que o meu Tomaz é T-O-M-A-Z, não tem H, né? E é com Z. Então, plinio.tomaz, @plinio. Entra lá, vê os links na bio, me procura por lá, me manda direct, não importa. Aqui também você tem como me mandar mensagem, manda mensagem para mim, entre em contato comigo e eu mesmo, ou minha auxiliar, minha assistente, alguém vai entrar em resposta para você e agendar um bate-papo, uma sessão estratégica, a gente conversa e vê se é o seu momento e se eu sou a melhor pessoa ali para caminhar junto com você para aquilo que você quer. Combinado? Fico aguardando aí o seu contato também. E se você estiver vendo isso aqui em tempo hábil, não sei se vai dar, lembra que agora dia 5 e 6 de abril de 2025 temos mais uma edição do Maximize, a imersão Maximize, que funciona para a gente pensar em estratégias. Se estiver vendo em tempo hábil, se inscreva. Vale a pena, são 2 dias comigo, com a minha equipe, para fazer explodir sua cabeça. É um grupo pequeno, então a imersão Maximize eu faço com um grupo menor, para a gente ter uma profunda interação, mas ainda tem algumas vagas lá, né? Reta final, se você quiser, e ainda posso te esperar e trocar essas figurinhas com você. Um forte abraço, que esse episódio tenha te ajudado bastante, que Deus te abençoe. A gente se vê por aí no próximo episódio. Valeu!